Fala pra mim, você sabe identificar o que é um óxido? Se você não sabe, se liga após a vinheta. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos para nossa aulinha de óxidos hoje, que é uma função inorgânica muito importante para sua provinha. Bora nessa? Então vamos lá, gente. Primeira definição de óxidos. Óxidos são compostos binários, formados por dois elementos, em que o seu oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Lembrando que quando o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da sua estrutura, o NOx do oxigênio vai ser -2. Muito bem. Então vamos aqui primeiramente classificar os óxidos. A primeira classificação de óxidos vem do tipo de elemento em que está ligado ao oxigênio. Então você pode ter um óxido iônico e você pode ter um óxido molecular. Professor, o que seria um óxido iônico? Um óxido iônico é aquele óxido em que o oxigênio está ligado a um metal. Então eu tenho aqui um metal. Muito bem. Vou colocar aqui X. O que é esse X aqui? É a quantidade do seu metal. Pode ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos e assim por diante. E esse metal, ele vai estar ligado a um oxigênio. Lembrando que o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que qualquer metal. Bacana. E nós também temos os óxidos moleculares. Quem são os óxidos moleculares? Vão ser aqueles óxidos em que o oxigênio ele está ligado diretamente a um ametal. Então temos aqui um ametal, vamos colocar A como ametal. Também vamos ter uma determinada quantidade desse ametal, X, e eu vou ter aqui, ó, o meu oxigênio ligado a esse ametal. Aqui eu vou colocar Y, que é a quantidade do seu oxigênio. Pela definição, você já consegue perceber que existe um elemento na tabela periódica que não consegue formar um óxido, que é o flúor. O flúor, ele é o único elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, você não pode ter um óxido feito de flúor. Agora vamos verificar como é que funciona a nomenclatura desses óxidos. Então, galera, vamos começar pela nomenclatura dos óxidos iônicos, tá? E eu vou falar primeiramente dos óxidos iônicos formados por metais em que o NOx é fixo. Existem alguns elementos metálicos que o NOx não pode variar. Elementos do grupo 1, do grupo 2, zinco, alumínio, prata, esses aí o NOx sempre vai ser o mesmo. Como é que você vai dar nome para esse óxido? Você vai colocar a palavra óxido, separa palavrinha D, e no final você coloca o nome do seu metal. Por exemplo, Na2O. Eu vou chamar isso daqui de óxido de... E qual é o nome do metal que nós temos aqui? Sódio. Então, óxido de sódio. Professor, só isso? Só isso. Aqui CaO. Então, eu tenho óxido de cálcio. Bacana. Por último aqui, alumínio, que também é um elemento de NOx fixo. Temos então o nosso óxido de alumínio. Muito bem. Alumínio. Fechou. Só que é o seguinte, existem alguns óxidos em que o elemento metálico pode ter um NOx variável. Quando esse elemento metálico tiver um NOx variável, você tem uma gama de nomenclaturas diferentes. Eu vou ensinar primeiro a nomenclatura oficial e depois eu mostro as outras para vocês. Tranquilidade? Temos aqui dois tipos de óxido de ferro. Eu tenho o óxido de ferro, em que o ferro tem uma carga +2. Professor, por que você sabe que o ferro tem uma carga +2? Porque se o oxigênio é -2, o ferro tem que ser +2 para dar zero essa carga. E esse aqui de baixo é o óxido de ferro, em que o ferro ele tem uma carga +3, tá? Então, ó, eu pego esse 3, que é a quantidade do oxigênio, e elevo para a carga do meu ferro, que tem que ser positiva. Bacana. Como é que a gente vai dar nome para essas substâncias? Você vai colocar um prefixo, que é a quantidade de oxigênio que você tem. Mono, di, tri, tetra, pente e assim por diante. Palavrinha D, e depois eu adiciono um novo prefixo para falar a quantidade do meu elemento metálico. Tranquilidade? Então, qual vai ser o nome desse primeiro aqui? Vamos chamá-lo de monóxido. Por que monóxido? Porque só existe um oxigênio.
Então, monóxido de... Aí eu vou te dar uma dica. Como você só tem um ferro, você não precisa colocar o prefixo mono. Ele não é obrigatório. Então, eu vou chamá-lo de monóxido de ferro. Muito bem. Então, para um elemento metálico, não precisa colocar o prefixo. Agora, aqui embaixo, eu tenho 3 oxigênios. Qual é o prefixo de 3? Trióxido. Então, vamos chamá-lo de trióxido de... Agora se liga, eu tenho nessa estrutura 2 ferros. Se eu tenho 2 ferros, eu preciso colocar o meu prefixo. Qual é o prefixo para 2 ferros? Di. Então, trióxido de ferro. Muito bem. Ah, professor, ficou feio. Eu sei, mas é assim que a gente faz a nomenclatura, tranquilo? Então, essa é a nomenclatura oficial. Só que existem outras formas de nomenclatura. Você vai utilizar a variação de NOx que você tem do elemento metálico. Quando o seu elemento metálico tiver o maior NOx, a terminação tem que ser ico. Então, aqui, ó, ico. Agora, quando o seu elemento tiver o menor NOx, a sua terminação será oso. Bacana. Então, como é que vai ficar aqui, gente? Na minha primeira estrutura, eu tenho ferro com NOx mais 2. Na segunda, o ferro é mais 3. Então, na estrutura de cima, que é essa estrutura aqui, ó, o NOx tem o menor ferro. Então, nós vamos utilizar a terminação oso. Como é que a gente vai dar o nome para essa estrutura, então? Vamos chamá-lo de óxido ferroso. Óxido ferroso. Muito bem. Agora na de baixo, eu tenho o ferro com o maior NOx, terminação ico. Vamos chamá-lo de óxido férrico. Férrico. Terminação ico aqui no finalzinho da sua palavra. E existe ainda uma outra forma de nomenclatura que eu acho até mais fácil, que é uma nomenclatura que você vai utilizar a mesma forma dos óxidos de metal NOx fixo, só que você vai colocar no final a carga desse elemento metálico. Como é que funciona? Eu vou chamar os dois pelo mesmo nome. Eu vou chamá-los de óxido de ferro. Então aqui eu tenho óxido de ferro. E aqui eu tenho também óxido de ferro. Só que é o seguinte, duas substâncias diferentes não podem apresentar a mesma nomenclatura. Como é que a gente vai fazer para diferenciar as duas substâncias? No final, eu vou colocar a carga do meu elemento metálico. Aqui em cima eu tenho ferro mais 2, então eu vou escrever aqui, ó, em algarismos romanos, óxido de ferro 2. Bacana. Aqui embaixo eu tenho óxido de ferro com carga 3. Então, óxido de ferro 3. Muito bem. Tranquilidade, né, isso daqui? Professor, qual é a nomenclatura oficial? É a primeira que eu ensinei, a que está em preto, mas as outras podem aparecer na sua prova. Agora vamos falar da nomenclatura dos óxidos moleculares. Para os óxidos moleculares, existe uma forma apenas de nomenclatura, em que você vai colocar um prefixo, que é a quantidade de oxigênios, né? Então, prefixo mais a palavra óxido, adiciona a palavrinha de, e no final, novamente, você tem um prefixo e a quantidade do seu ametal. Então, por exemplo, CO2. CO2 são 2 oxigênios. Então, vamos colocar dióxido... Opa, deixa eu escrever melhorzinho aqui. Dióxido de... Como eu só tenho um carbono, você não é obrigado a colocar o prefixo mono. Então, dióxido de carbono. Muito bem. Próxima estrutura. SO3. Eu tenho 3 oxigênios. Então, vamos chamá-lo de trióxido de... Como só tem um enxofre, enxofre. Bacana. O próximo agora. Eu tenho 7 oxigênios. Qual é o prefixo de 7? Hept. Então, esse daqui vai ser o nosso heptóxido. Vou colocar aqui, ó. Heptóxido de... Agora eu tenho 2 cloros. Então, eu preciso colocar um prefixo. O prefixo é dicloro. Bacana. E por último, eu tenho aqui N2O. Então, vamos ter monóxido de...
Temos dois nitrogênios? Dinitrogênio. Muito bem. Bem tranquilo isso daqui, correto? Na próxima aula sobre óxidos, a gente vai falar sobre a sua classificação quanto ao tipo de reação que ele pode sofrer com a água. Beijão para todo mundo, é nóis, até a próxima.